Atenção se me perguntassem, Raquel, qual a parte mais importante da medicina chinesa? Você que é profissional de saúde, fica atento a esse vídeo. Seja cardiologista, neurologista, fisioterapeuta, terapeuta em geral, enfermeiro, não importa. Se você cuida de alguém que confia no seu trabalho, assista esse vídeo até o fim, porque eu vou falar de algo muito sério, muito grave e urgente. Então, se você está com pressa, deixa ele para um pouquinho mais tarde, um horário que você esteja com atenção plena, sabe? Aquela concentração no momento de calma, que eu vou apresentar nesse vídeo de hoje 3 leis obrigatórias para o profissional de saúde tratar as emoções do paciente. Se você quase não conhece a medicina chinesa, então deixe para depois, porque você vai ter uma surpresa. E se você conhece, tenho certeza que você está louco já aí para anotar cada item, porque você sabe como é grave, como pode desordenar todo o interior do paciente, emoções negativas mantidas muito tempo. Então, 3 leis que revolucionam a prática clínica, obrigatórias para o profissional tratar o seu paciente quando se fala em emoção. A primeira lei é: o profissional de saúde deve se abrir para um conhecimento diferente. Por quê, Raquel? O profissional de saúde que já tem resultado, já tem um grupo de pacientes sendo mantido aí durante um tempo, mas não tem pacientes novos, não é indicado por vários pacientes, não é uma autoridade na sua área, ele já está assim conformado com aquele grupo. Então, em geral, ele já tem aí a sua prática clínica há anos, ele não busca algo novo, ele não busca algo que pode fazer os seus resultados dispararem, então ele não se abre para um novo conceito. Então, se você quer tratar as emoções, saber exatamente o que as emoções fazem com o corpo do paciente, porque atenção, hein? As emoções podem ser a causa de centenas de doenças. Muita atenção! Mas eu estou ainda na primeira lei para tratar as emoções. Se abrir para um novo conhecimento. E aqui eu estou falando de medicina chinesa. Se abrir, seja você fisioterapeuta, trata o paciente com fibromialgia, e aí tem técnicas para circular, para tratar a dor cervical, joelho, seja onde for. Se você se abrir para o conceito que eu vou apresentar agora, você pode compreender de onde a dor vem, qual a causa dessa enfermidade, por que o paciente tem dor no corpo inteiro. Se você é médico, neurologista, psiquiatra e acompanha dezenas de pacientes com depressão, com pânico, se eu te falar que o que eu vou apresentar aqui, você vai ver leis básicas que dominam as emoções positivas. Você vai falar, Raquel, as emoções são produzidas, as emoções positivas podem ser aumentadas através da medicina chinesa? Exatamente assim. Fica até o final do vídeo que você vai ver. Mesmo que você já tenha um bom resultado, Raquel, eu trabalho há anos, meus pacientes melhoram. Fica bem de olho, assim, anote tudo desse vídeo que você vai ver que a emoção leva a uma desordem interna. De acordo com o que eu vou te apresentar aqui, emoções desordenadas podem gerar depressão, pânico, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então eu te convido para a primeira lei, abrir a mente. Abrir, apenas ouvir, questionar, refletir. Eu vou procurar ser bem objetiva para que você aproveite o melhor possível esse conteúdo já no seu consultório, tá bom? Então a primeira lei é a abertura. É a abertura de consciência. Poxa, se é uma medicina que está aí há tantos anos, há milhares de anos e só cresce, e ela trata alterações emocionais, será como? E ainda por cima as alterações têm causa? Por quê? O profissional de saúde que é crítico, que é curioso, que o tempo inteiro aí está buscando novos conhecimentos, ele trata bem diferente. Esse profissional tem agenda lotada. Esse que tem humildade para se abrir para o novo, por exemplo, tem vários profissionais que eu observo, mesmo tratando há 3, 4 décadas, vêm, questionam e utilizam conceitos da medicina chinesa e mudam totalmente a sua prática. Isso é muito especial, mostrando que sempre o conhecimento pode mudar a forma como tratamos. Para você se abrir para o novo, às vezes é preciso um sacrifício. Por exemplo, atenção aqui a esse vídeo. Questionar, e eu vou te falar, se é um conhecimento que pode disparar os resultados do profissional de saúde, esse conhecimento é o que eu vou apresentar agora. Medicina chinesa quando se fala em emoção. Vou te dar outro exemplo aqui. Você já tem um paciente, trata há um tempo,
alterações gástricas. O paciente tem enjoo, regurgitação, hérnia de hiato, e isso associado a alterações como dor de cabeça. Nossa, eu preciso saber leis de emoção quando você está falando de doenças gástricas, dor de cabeça, emoção é importante. Atenção, eu estou falando para uma outra área, ou seja, profissional de saúde de qualquer área pode apresentar, pode utilizar o que eu vou apresentar aqui na sua prática clínica. Você vai ver que alterações como gastrite, hérnia de hiato, úlcera, regurgitação, enjoo, náusea, azia, qualquer alteração digestiva, esofagite, má digestão, pacientes que não conseguem manter aí uma refeição, no meio da refeição já tem enjoo, queimação, pode ter origem também na parte emocional. Eu vou te mostrar por quê. Portanto, não importa, citei aqui várias áreas, seja que for, mantenha até o fim aqui esse vídeo, porque essa primeira lei faz com que você valorize as outras duas, tá bom? Se abrir para um conhecimento diferente do seu atual. Vamos então para a segunda lei para o profissional de saúde tratar as emoções. Me abrir para um outro conhecimento. Raquel, vamos lá. Agora, qual a importância das emoções? A segunda lei é conhecer as leis patológicas dos 5 elementos. Agora eu vou entrar no aspecto emocional e vou mostrar que as emoções desordenadas podem originar centenas de enfermidades. Anote essa segunda lei com muito carinho, ok? Eu vou começar aqui pelos 5 elementos, tá bom? Então, primeiro conceito. Elemento também está ligado ao órgão. Então, eu vou colocar aqui 5 órgãos em ordem, porque você que já trabalha na área de saúde vai ampliar um pouquinho os seus conceitos. Não é deixar de fazer o que você faz hoje. Seja médico, enfermeiro, profissional de medicina chinesa que já trabalha há 30 anos, não importa. Fique atento aí para você ver conceitos que você pode incluir no seu consultório, perguntas, olhares, observações que podem revolucionar e fazer com que você trate de forma muito mais precisa. Então, conhecer a lei dos elementos, primeiro cada órgão é o que eu chamo aqui de elemento. Vamos lá? Vou começar com o coração. Então, olha aqui ao meu lado que você vai ver qual a importância desses órgãos para a medicina chinesa. Coração, baço, pulmão, rim e fígado. Tá aqui, 5 órgãos. Raquel, o que esses órgãos têm a ver com a emoção? Primeira informação importante dessas leis. Os órgãos produzem as emoções. Olha que importante. Tá aí, Su Wen, 700 a.C. As emoções são produzidas pelos órgãos. Isso é muito sério. Raquel, mas o sistema límbico e o córtex pré-frontal, toda a parte relacionada às emoções, continue com esse conceito. Apenas te convido a ampliar esse conceito, que as emoções estão ligadas ao córtex pré-frontal, ao sistema límbico. Agora associe a medicina chinesa sem descaracterizar o que você já sabe, tá ok? Para a medicina chinesa, os órgãos produzem. Então, se os órgãos enfraquecerem, e aí não precisa ter uma esteatose hepática, uma cardiomegalia, a matéria, o órgão está lá. Mas primeiro, a energia dele enfraquece. E aí surgem as emoções negativas. Quer ver um exemplo? Estagnação da energia do fígado. Paciente com pigarro, irritado, enxaqueca, depressão, grita, não tem paciência com nada, tem dores no corpo, exames normais. Então a energia do órgão, ela altera-se de acordo com hábitos, com vários pontos, e ela já começa um processo patológico. Então no seu consultório, se você souber que cada órgão produz uma emoção positiva, você pode estimular os órgãos com alimentos, com pressão em pontos, com orientações, e aí você pode estimular emoções positivas. Aqui estão os órgãos, cada órgão produz uma emoção. Agora atenção à segunda informação importante dessa lei. Muita atenção. Tá aqui, ó. Shaoyong, um texto clássico muito importante, pesquisado demais na China. O ano 1011. O que tem nessa literatura? As 100 enfermidades têm origem nas emoções desordenadas. Citado aí, pesquisado no mundo inteiro. Quanto maior for a desordem, mais grave será a enfermidade. Então, são fatores patógenos endógenos, ou seja, nascem do interior do corpo. Então, emoções alteradas muito tempo geram doenças graves, crônicas. Então, vamos lá?
Cada órgão produz uma emoção. Olha só para você poder usar na sua prática. Se eu fosse citar aqui a emoção de cada órgão em cada lei, nossa, ficaria aqui pelo menos umas 4 horas. O vídeo vai ser mais objetivo. Para que você possa usar, eu vou te convidar a levar para a sua prática agora uma lei. São 4 leis patológicas, mas eu vou ficar só na primeira. Você já viu que as emoções são produzidas no interior do órgão. Agora vamos ficar aqui com o fígado, tá bom? Tem os 5 órgãos, eu vou ficar nesses 2 aqui, ó. São os mais importantes para esse vídeo. O fígado, para a medicina chinesa, ele é responsável pela liberação do sangue. Ele domina toda a circulação interna. Qual a emoção que vem desse órgão? Agressividade positiva, a iniciativa. Vou te dar exemplo aqui, ó. Pacientes que sabem dizer não, têm autoestima boa, se respeitam, sabem dar limites, falam o que sentem, conseguem perder, se alegram quando ganham, não tem problema de pulsar, sabe? Essa beleza da vida que está entre frustração, dor e alegria, tristeza e grandes euforias, prazeres. A vida é essa dualidade. Quem tem o órgão fígado sadio consegue aceitar esse fluxo de emoção e vive bem sabendo se colocar. Esse é o paciente 1. Ele tem essa lei forte. Fígado dominando o baço. Essa é a primeira lei, a lei mais importante quando se fala em emoção. O fígado domina o baço. Esse paciente não guarda culpa, arrependimento, mágoa, frustração, ânus. Não. Ele sabe se relacionar com o próximo e tem aí um bom autoconhecimento. Esse tem uma boa lei de dominância, ok? E aí, olha agora, hein? Muita atenção. O fígado domina o baço. E o baço produz que emoção, Raquel? Não, o baço não produz emoção. O baço é responsável pelo pensamento, pelo foco, pela concentração. Nossa, esse órgão sofre muito hoje. Por ele estar fraco, muitos pacientes não se concentram, pensam em 10 coisas, se preocupam com todos ao mesmo tempo, vivem aí com a mente lotada, exaustos e cansados aí durante o dia, sem conseguir produzir com efetividade. O que acontece? O fígado não está dominando. Por quê? Agora, hein? Se a agressividade positiva é boa, se o paciente sabe se impor, a mente é calma. Ele se concentra. Raquel, mas como que você disse que eu vou poder usar no meu consultório? E como eu vou utilizar esse conhecimento? Vamos lá? Paciente 1 sabe se impor, mente calma, boa produtividade mental e ótima digestão, já que o baço é o principal órgão da digestão, ok? Vamos para o paciente 2. Se o fígado não domina o baço, ele passa a superdominar. E o que acontece, Raquel? Essa é a primeira lei patológica, superdominância. Vamos ver? Agora eu vou para o paciente 2 para te explicar, ok? Vamos então ao paciente 2. Se o fígado não domina, algo vai ocorrer de patológico. Então acompanhe comigo. Aqui, o paciente 2, ele tem um arrependimento há anos, guardou muitas mágoas, já é bem diferente do primeiro. Não sabe se impor. Então vamos lá. O exemplo do fisioterapeuta, você no seu consultório vai ver logo o paciente que evita falar sobre as emoções. Você pergunta, você se sente bem? Tem emoções positivas? Se irrita com facilidade? Olha como você interrogar sobre a função do fígado. Tem facilidade de falar o que sente? Teve algum trauma? E o paciente, esse com fibromialgia, endometriose, artrite reumatoide, essas doenças assim que geram um grande incômodo, até as autoimunes, você vai ver que o paciente fala assim, ó, não gosto de me expressar, tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções, nossa, detesto falar sobre o que eu sinto. Opa, o fígado então, nesse caso, não vai conseguir dominar bem o baço. Algo vai ocorrer de patológico, então muita atenção agora, muita atenção. Se ele não domina, porque o paciente guarda as emoções muito tempo, ele superdomina. Então tá aqui, ó. Primeira lei patológica do fígado em relação ao baço. Significa a superdominância. Como saber, Raquel? Paciente 2 tem diagnóstico aqui. Possíveis enfermidades: enxaqueca, depressão, tireoidite de Hashimoto, nódulos na tireoide ou na mama, grande irritabilidade. Não precisa ter tudo isso, tá?
pode ser uma enfermidade, duas, mas tem essas tendências aqui. Boca amarga, não tem paciência, se irrita com tudo. São pessoas que não conseguem digerir bem as emoções, sabe? Fluir, aceitar as perdas, ter resiliência, se impor. Como o paciente 1, esse 2 não. Ele é todo reprimido. Agora vamos à superdominância, já que eu falei do baço. O baço é o principal órgão da digestão, imunidade e produção de sangue. Como superdomina, o paciente pode ter cansaço, apatia, gastrite, sonolência, engorda com facilidade, edemas, o paciente começa a ter imunidade baixa, se gripa muito fácil e aí uma série de alterações, evacuação frequente, fezes amolecidas, paciente sempre com desconforto digestivo. Tá aí uma superdominância. E aí uma dica para fechar essa lei, que é a segunda lei básica para se tratar a emoção. Você pergunta para o paciente assim: você piora desses sintomas digestivos quando você se aborrece? Ele fala: nossa, se eu me aborrecer, acabou a minha digestão. Tem aí uma superdominância. Outra dica, para você que trata dor, muitos profissionais de saúde tratando dor, seja cervical, ombro, joelho, lombar, dor de cabeça, a dor que for, gástrica, Shantung, que é a dor torácica. A sua dor piora quando se aborrece? Outro sintoma que vem do fígado. Toda dor que piora com o aborrecimento significa que o fígado não está liberando sangue em todas as direções. Existe uma estagnação da energia do fígado, que é a primeira síndrome de um órgão tão importante para a imunidade. Então, a segunda lei obrigatória para o profissional de saúde tratar as emoções é conhecer as leis dos órgãos internos. Eu apresentei uma para você: superdominância. O fígado superdominando o baço. Imagina agora que todos eles que eu apresentei aqui para você têm leis que podem ser patológicas também. Vou deixar aqui só uma pontinha para um próximo vídeo, tá ok? Então vamos lá. O baço, que libera o pensamento, domina o rim com a coragem. Então ele domina o medo para aumentar a coragem. A coragem vem do rim. A coragem domina o coração e libera alegria. Se o medo for muito forte, não tem alegria, ok? Sem coragem, com muito medo. O medo vai, freia a alegria e o paciente é um paciente apático, sem sonhos, sem propósito. O medo impede a alegria. A alegria freia a tristeza, que está ligada ao pulmão. Então, se o paciente é alegre, ele é menos triste. E se ele não se alegra, a alegria não vai frear a tristeza. O que acontece? Tristeza vai aumentar. E aqui, por último, aqueles pacientes que detestam ficar tristes, sabe? Que sofrem com o nariz em pé, esses precisam muito da nossa ajuda. Não admitem tristezas, são considerados pela sociedade muito fortes, muito otimistas. Já atendi centenas de pacientes assim e eu atendo com muito carinho e cuidado. Atenção, hein? Esses pacientes que não admitem perder, ficar triste, ser deixados para trás por um novo amor, perder o trabalho, ser rejeitado pela família ou pelos pais, são pacientes delicados. Como eles pegam a tristeza e colocam embaixo do tapete, o que acontece? A tristeza freia a raiva que está ligada ao fígado. Portanto, quem não sabe administrar a tristeza, não que a tristeza tenha que ficar muito tempo, sabe? Aquela tristeza pontual que o profissional de medicina chinesa sabe orientar de forma magnífica. Se não se entristece, aumenta a raiva. Exatamente assim. Quantos pacientes, porque não ficaram tristes na hora certa, o que aconteceu? A raiva disparou. Ou são aqueles pacientes irritados, tensos, que brigam por tudo, ou não brigam, mas estão por dentro ali, irritados, inquietos, incomodados. E com isso, patologias de fígado. Vamos a alguns exemplos aqui? Só 3. Nódulo, mama ou tireoide, doenças autoimunes, fibromialgia ou endometriose. Essas 3 aqui são muito comuns porque não ocorreu a tristeza na hora certa. Então vamos lá, hein? Essa aqui, segunda lei obrigatória, é um prêmio para você. Imagina no seu consultório, se você conseguir perguntar para o paciente de cada emoção, saber se ele é reprimido e afetou a digestão, saber se ele tem uma mente forte que aumenta a coragem, saber se ele tem coragem, por isso ele é mais alegre,
E aí, isso é só a pontinha do iceberg. Se você penetrar nessas emoções e for lá no fundo conhecer cada órgão, de acordo com a medicina chinesa, você vai ver que você pode dominar todas as emoções positivas do seu paciente, influenciá-las, aumentá-las. E com isso, a imunidade só cresce e você bloqueia centenas de doenças. As emoções é o que tem de mais importante quando se fala em doença crônica. Só para fechar essa lei, como elas são produzidas pelos órgãos, quando ela não é produzida, o órgão é afetado. Ou seja, ele pede, o órgão deseja que a emoção seja liberada para que a saúde dele, inclusive material, o órgão material, seja preservado. Quando surge a emoção, o órgão se mantém forte. Afinal, nossos pacientes não são máquinas. Nossos pacientes, nós somos seres humanos. Sentimos, pensamos e lidar com essa dualidade aqui é muito difícil para vários pacientes. Vai a dica aí. Conheça bem o que significa dominar cada emoção para que você não deixe que um órgão superdomine o outro. Para finalizar essa lei, se você souber estimular o fígado do seu paciente, tá aqui para você um exemplo. Se você souber perguntar para o seu paciente 3 perguntinhas para fechar aqui, olha, tem algum trauma que você guardou muitos anos? Se ele conseguisse abrir, nossa, você abriu a caixa preta, o fígado já circula de uma forma magnífica. Você vai preservar o órgão e vai prevenir aqui esteatose hepática, hepatomegalia e uma série de alterações de fígado. Se houve algum trauma, se ele puder falar, só em falar a circulação já é liberada. Segundo, depois desse trauma, o que mudou? E aí você vai ver se esse trauma afetou outros órgãos. Você conhecendo um pouquinho da função de cada órgão, você vai saber se houve uma evolução ou não. E terceiro, pergunta muito importante, você vai saber se o paciente tem um fígado alterado. Depois desse trauma, você tem, coloque aí, 3 pontos, hein? Dificuldade para chorar. Paciente que chora muito ou não chora nada, tem dificuldade na circulação do fígado, já que a lágrima é o líquido do fígado. Tem dores com frequência? Se tiver, é fígado, porque esse órgão controla todos os tendões. Paciente traumatizado que tem muita dor, tem estagnação do fígado. Dor aonde, Raquel? Em qualquer parte do corpo. Daí a causa da fibromialgia, porque o fígado controla a lágrima e todos os tendões. Imagina, você que é profissional de saúde, o corpo inteiro tem tendões. Ou seja, muitos são afetados por aquele trauma que ele deixou lá atrás e detesta falar sobre isso. Terceiro e último ponto para o seu interrogatório aí dessa lei é saber se o paciente tem alguma alteração visual, já que o fígado também controla os olhos. O fígado se abre nos olhos, cada órgão se abre no órgão do sentido. E aí você pergunta sobre visão embaçada, glaucoma, qualquer tipo de ametropia, miopia, astigmatismo, alterações visuais estão ligadas ao fígado. Quanto maior o trauma, quanto maior a dificuldade em se colocar, você pode ter um paciente aí elevando o grau, aumentando, perdendo muito essa acuidade visual de forma acelerada. Por quê? Ele não consegue sentir. Só um exemplo. Tem um paciente que eu atendi uns anos atrás, esse paciente foi muito interessante. Ele sabia que a mulher tinha um amante e ele fingia que não sabia, já que era uma pessoa muito próxima da família. Ele manteve esse silêncio muitos anos, não se separou, conviveu com essa situação e sofreu muito. Teve uma fibromialgia muito grave, uma dor enorme, perna, braço, coluna, e depois de 10 anos com fibromialgia, ele perdeu 50% de uma visão e 30% da outra. Quando o paciente veio buscar a medicina chinesa, ele estava nesse quadro. Quando ele abriu, aí todo esse dilema, todas essas mágoas guardadas, todo o diagnóstico dele foi feito. A partir daí, ele estacionou e tratou durante 1 ano, recuperando parte. O mais importante, esse paciente, quando chegou, ele começou o tratamento com a medicina chinesa, com causa. A gente sabia exatamente o que aconteceu com a visão dele. Com certeza vinha lá da estagnação do fígado, que gerou uma deficiência de sangue, que gerou a perda de parte da visão. Portanto, as enfermidades têm causa, tá bom? Anote essa lei com muito carinho. Tá difícil, algo ficou complicado, só deixar aqui abaixo para mim.
Vamos então para a terceira e última lei obrigatória quando você trata as emoções. Determinar a síndrome. Determinar. Não dá para tratar com a medicina chinesa sem saber o que é uma síndrome, sem identificar a síndrome, que é desequilíbrio energético funcional. Eu tenho que identificar exatamente qual é o desequilíbrio. Aí eu vou voltar lá para o seu consultório para você aproveitar bem esse vídeo. Lembra que eu falei que é um vídeo importante para a sua prática? Vou mostrar agora, concluindo com essa terceira lei. Vamos voltar, paciente 1 e 2, para que você aproveite de forma bem objetiva, ok? Paciente 1. Paciente tem estagnação do fígado. Vou voltar para essa superdominância para facilitar. Vamos continuar aqui, que é um eixo fundamental para centenas de doenças. Fígado superdominando o baço. Outro exemplo aqui, uma mulher que se separou, paciente de uma aluna. Vou falar só alguns itens para manter a privacidade da paciente. Vou mudar alguns dados pequenos sem comprometer o quadro clínico, tá bom? Ela teve um trauma emocional. Há 20 anos atrás, no dia do casamento, ela com vestido de noiva, o noivo não chegou na igreja. E ela sofreu muito. Ela foi deixada no altar. E aí isso gerou um trauma. Não vou entrar em detalhes. Ela foi embora há 20 anos, nunca mais quis ter nenhum relacionamento. Nenhum homem presta, os homens são iguais. E essa mágoa manteve uma crença limitante. Generalizou, todos os homens não são iguais, todas as mulheres não são iguais. Só que um trauma que não foi cuidado, não teve a devida orientação. O que aconteceu? Ela teve uma filha, mas não quis que conhecesse o pai. Durante esse processo patológico, a filha criou uma depressão, porque está anos sem conhecer o pai. A filha hoje tem 18 anos. Essa paciente que guarda o vestido de noiva até hoje, depois de 20 anos, o que aconteceu com ela? 4 locais com nódulo. Depressão grave, uma dor absurda aqui no fígado 14, que é um ponto muito importante para liberar a circulação do fígado. Enxaqueca, insônia, nódulos em várias partes do corpo. A estagnação do fígado gerou estagnação de sangue. Então eu estou na paciente 1. Estagnação do fígado não tratada durante esses 20 anos virou estagnação de sangue. Conclusão? A estagnação de sangue superdominou o baço. Só que foi tão grave durante esses 20 anos que ela não tem mais deficiência de energia do baço. Ela tem algo mais grave, deficiência de yang do baço, que é um frio a partir da má circulação de um órgão. Vamos lá? Ela tem 5 enfermidades: diarreia, depressão, fibromialgia, obesidade, edema em várias partes do corpo e não consegue comer nada, que tem ânsia de vômito. O que aconteceu? Essa alteração gástrica forte, essa sensação de frio enorme nas pernas e esses nódulos, sem contar com os nódulos que eu não apresentei aqui nas enfermidades. Todo esse contexto veio lá de trás da estagnação do fígado. Síndrome diagnosticada aqui, estagnação de sangue do fígado gerando deficiência de yang do baço. Essa síndrome tratada, eu trato as 5, as 7 doenças. Então, para você tratar as emoções, você tem que encontrar a síndrome. E só trate quando você encontrar a síndrome. Tá aqui um exemplo para você dessa síndrome. Vou colocar 2 pontos para tratar a estagnação de sangue. Bexiga 18, tá lá, sentimento do fígado, pressão com rotação, para quem não faz acupuntura, e acupuntura para quem faz. Vou te dar 2 técnicas aqui para o profissional de saúde que não trabalha com acupuntura saber que ele também pode liberar o fígado. Pressão com rotação, bexiga 18, tá aqui para você no dorso da coluna, no dorso da paciente. E um ponto agora, alarme do fígado, fígado 14, também inserção de agulha ou pressão e rotação dos dedos. Liberei o sangue do fígado, vamos aquecer o baço agora? Moxa no bexiga 20, que é o ponto para tonificar o yang do baço e acabar com esse frio interno. E baço pâncreas 9, tá aqui para você, que é o 4º e último ponto com moxa, os 2 pontos com moxa, porque melhor tratamento para frio interno, que é a deficiência de yang, gerando edema e frio interno, é a moxa. 10 minutos de moxa a cada semana no seu consultório, em bexiga 20, em baço pâncreas 9. Para fechar essa terceira lei, eu vou te dar um exemplo. Imagina se essa mulher fosse no seu consultório depois do primeiro ano que ela ficou lá no altar.
não depois de 20. Ela não teria estagnação de sangue do fígado, nem deficiência de sangue do baço. Provavelmente, ela teria estagnação de energia do fígado. Qual a diferença, Raquel? Não tem nódulo, não tem essa depressão grave, alterações importantes nas glândulas. Estagnação do fígado, ela seria irritada, tensa, com muita raiva. Ela poderia estar começando uma depressão e uma enxaqueca, só que ela não teria alteração na matéria. Tá vendo a importância do seu trabalho na prática clínica? Você liberando esses 2 pontos, ela iria chorar, se abrir. Muito provavelmente continuaria acreditando no amor. Esse homem que deixou essa mulher no altar, ele seria perdoado. Se ela tivesse resiliência, porque nada é por acaso, alguma coisa ela poderia aprender com aquilo, por maior que tenha sido a dor. Um bom profissional que dê suporte, que acolha a paciente, ele iria orientá-la. Isso é o mais sério da medicina chinesa. Ele iria dizer, olha, calma, eu sei da sua dor, mas vamos liberar, vamos circular, vamos tratar o seu organismo para que isso não agrave. Quanto ao baço, ele iria aquecer menos, ia precisar de menos moxa, o tuinar ou acupuntura de forma muito mais leve. Em meses essa paciente já teria um resultado. Hoje é uma paciente grave. Hoje, depois de 20 anos, ela tem um tratamento fundamental que seja semanal, uma orientação muito mais delicada do que o que seria 19 anos atrás, mas ela também pode ser tratada. Esse vídeo, o objetivo dele é que você se abra lá na primeira lei para um novo conhecimento. Quantos pacientes que você atende hoje podem ser melhor orientados? Quantas mulheres noivas, mulheres que não estão mais sonhando, casadas, viúvas, seja o momento que for, tantos homens hoje com câncer de mama, pânico, depressão, que se tiverem a orientação clara dessas emoções que tem que existir, uma dominando a outra, nem tão excessiva, nem tão ausente, sabe? As emoções harmônicas pulsando de forma brilhante, porque o ser humano precisa de cada uma delas. 4 emoções e uma mente focada e concentrada. Que você possa, no seu consultório, orientar a dose certa do medo, da tristeza, da raiva e da alegria. Essas emoções dominam toda a imunidade e, quando não circulam, dominam o processo de cada uma das 100 doenças. Cada uma das 100 doenças. Isso é muito grave. A alegria depende da tristeza. A iniciativa depende aí da capacidade de dizer não. Uma mente calma depende desses limites. A coragem depende do raciocínio concentrado. A alegria de viver tem que se estacionar um medo para aumentar a coragem. Então, a alegria dominando a tristeza a raiva a mente e a mente o medo pode ser orientada. Essas leis podem existir. Não importa se você é endocrinologista, enfermeira, fisioterapeuta ou um profissional de medicina chinesa que trabalha há 40 anos. Seja o profissional que for, as emoções dominam todas as células internas. Que você possa se abrir para começar a buscar esse conhecimento, que pode ser novo para você, mas ele tem 4.000 anos. Se esse vídeo foi importante para você, escreva aqui abaixo, por gentileza. Ele é muito importante para todos nós que trabalhamos com a medicina chinesa, todos nós que queremos orientar com precisão um paciente. Então, se você não trabalha, qual foi a dificuldade? Qual é a sua dúvida? Como eu posso ser mais precisa? Deixe para mim aqui o seu comentário. Eu peço esse favor. E agora, o último favor para fechar um vídeo tão especial. Compartilhe, leve à frente. Quanto maior o número de profissionais de saúde buscando que leis são essas, como as emoções positivas podem ser estimuladas e aumentadas, melhor o benefício para o paciente que busca uma solução, seja para a sua dor, seja para um nódulo, seja para qualquer enfermidade, aguda ou crônica, ok? Leve à frente, compartilhe e juntos, a cada dia, a cada conhecimento, estamos modificando a nossa prática clínica e a vida dos seres humanos. Um beijo bem grande, aguardo o seu comentário, excelente prática. Espero que você leve aí para o seu consultório.